E se eu te dissesse que existe uma força dentro de você que é mais poderosa que qualquer obstáculo? Uma força que já fez um menino das montanhas geladas transformar não apenas a própria vida, mas a vida de milhares de pessoas? Você está prestes a descobrir a história mais inspiradora que já ouvi. A história de alguém que provou que não importa onde você nasceu, o que importa é onde você decide chegar. Mas antes de começarmos essa jornada incrível juntos, me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se essa história vai tocar o seu coração como tocou o meu, clica naquele botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque histórias que transformam vidas merecem ser compartilhadas com quem realmente quer crescer. Agora respira fundo e prepare-se para conhecer Miguel Santos. Nas montanhas geladas do interior, onde o vento cortava como lâminas e a neve cobria os sonhos por meses a fio, vivia Miguel Santos. Aos 12 anos, ele já carregava nos ombros o peso de uma realidade que poucos conhecem. Seu pai havia partido quando ele tinha apenas 6 anos, deixando para trás uma mãe corajosa, 2 irmãs menores e uma dívida que parecia crescer como erva daninha. A casa onde moravam era mais um abrigo do que um lar. Paredes rachadas deixavam entrar o frio do inverno, e o telhado de zinco fazia uma sinfonia melancólica sempre que chovia. Mas era ali, naquele cantinho esquecido do mundo, que Miguel aprendeu suas primeiras lições sobre coragem. Sua mãe, Dona Rosa, trabalhava como lavadeira para as famílias da cidade. Suas mãos, sempre vermelhas e rachadas pelo sabão e pela água gelada, nunca pararam de se mover. Ela acordava às 4 da manhã e só descansava quando o último prato estava limpo, a última roupa estava no varal. Mijo, ela costumava dizer, usando o apelido carinhoso que deu ao filho, a vida pode ser dura, mas nós somos mais duros ainda. Você nasceu para vencer, meu filho. Isso eu sei desde o dia em que você veio ao mundo. Eram palavras que Miguel guardava no coração como sementes preciosas, mesmo quando a fome apertava e os sonhos pareciam impossíveis de alcançar. Na escola da vila, Miguel era conhecido como um menino silencioso. Não por timidez, mas porque aprendeu cedo que as palavras tinham poder, e ele preferia guardá-las para os momentos certos. Seus colegas usavam roupas novas, carregavam lanches fartos e falavam sobre viagens nas férias. Miguel usava as roupas que sua mãe consertava à noite, à luz de uma vela, e levava para a escola um pão com manteiga quando havia manteiga em casa. Mas havia algo especial em Miguel que nem ele mesmo sabia ainda. Seus olhos brilhavam com uma determinação que vinha de dentro, uma chama que nem o frio das montanhas conseguia apagar. Quando a professora falava sobre o mundo lá fora, sobre as cidades grandes e as oportunidades que existiam além das montanhas, Miguel sentia algo despertar em seu peito. Era uma sensação estranha, como se o coração quisesse voar. Foi numa tarde de inverno particularmente rigorosa que tudo mudou. Miguel voltava da escola quando viu um homem bem vestido parado ao lado de um carro quebrado na estrada. O motor fumegava, e o homem olhava para o veículo com desespero. Sem hesitar, Miguel se aproximou. Posso ajudar, senhor? O homem, surpreso pela gentileza do menino, explicou que era um empresário da capital e estava perdido, tentando voltar para casa. Miguel não sabia muito sobre carros, mas conhecia cada pedra daquela estrada. Guiou o homem até a oficina do seu João e ficou ao lado dele até o carro estar funcionando novamente. Dr. Eduardo Mendes nunca esqueceria aquele menino das montanhas. Empresário bem-sucedido, dono de uma cadeia de lojas na capital, ele estava acostumado com pessoas que o ajudavam interessadas em alguma recompensa. Mas Miguel era diferente. Quando ofereceu dinheiro pela ajuda, o menino balançou a cabeça. Não precisa, senhor. Minha mãe sempre disse que ajudar os outros é obrigação de quem tem coração. Intrigado, Dr. Eduardo começou a conversar com Miguel. Descobriu que o menino sonhava em estudar, que lia todos os livros que conseguia encontrar na pequena biblioteca da escola, que sua matéria favorita era matemática porque os números não mentem. Havia uma inteligência brilhante por trás daqueles olhos determinados, uma sede de conhecimento que impressionou o empresário. Miguel, você já pensou em estudar na cidade? Perguntou o Dr. Eduardo. Os olhos do menino brilharam,
mas logo se apagaram. Isso é para gente rica, senhor. Gente como eu nasce e morre aqui nas montanhas. Foi então que Dr. Eduardo tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Miguel, mas também a sua própria. E se eu te disser que existe um caminho que você pode estudar na melhor escola da capital? Naquela noite, Miguel voltou para casa com o coração acelerado. Contou para Dona Rosa sobre o encontro, sobre a proposta impossível que aquele homem havia feito. Dr. Eduardo oferecia uma bolsa de estudos integral, moradia em um internato e tudo o que fosse necessário para que Miguel pudesse estudar. Em troca, pedia apenas uma coisa: que Miguel nunca desistisse de seus sonhos. Dona Rosa chorou. Chorou de alegria, de medo, de orgulho. Sabia que aquela era a oportunidade que havia pedido a Deus todas as noites em suas orações. Mas também sabia que significaria ficar longe de seu filho, vê-lo apenas nas férias. Mãe, disse Miguel, segurando as mãos calejadas de Dona Rosa, você sempre me disse que eu nasci para vencer. Talvez seja isso. Talvez seja meu destino ajudar nossa família de uma maneira diferente. A decisão não foi fácil. Miguel tinha apenas 12 anos, e a capital ficava a 8 horas de viagem das montanhas. Seria como ir para outro mundo. Mas dentro dele, aquela chama de determinação queimava mais forte do que nunca. Era como se toda a sua vida tivesse sido uma preparação para aquele momento. Dr. Eduardo voltou na semana seguinte com todos os papéis prontos. Havia conversado com o diretor da Escola Santa Cruz, uma das melhores instituições particulares da capital, e garantido uma vaga para Miguel. Não será fácil, advertiu o empresário. Você terá que estudar muito, se adaptar a um mundo completamente diferente. Mas eu acredito em você, Miguel. Vi algo especial em seus olhos naquele dia na estrada. A viagem até a capital foi a primeira vez que Miguel saiu das montanhas. Colado à janela do ônibus, ele via o mundo se transformar diante de seus olhos. As montanhas davam lugar a planícies, as casas simples se tornavam prédios altos, e as estradas de terra viravam avenidas movimentadas. Seu coração batia forte, uma mistura de medo e excitação que ele nunca havia sentido antes. A escola Santa Cruz era maior que sua vila inteira. Prédios imponentes, jardins bem cuidados, estudantes uniformizados caminhando com livros embaixo do braço. Miguel se sentiu como um peixe fora d'água, segurando sua mala velha e olhando para tudo com olhos arregalados. O diretor, professor Augusto, o recebeu pessoalmente. Era um homem alto, de óculos, com um sorriso gentil que imediatamente tranquilizou Miguel. Bem-vindo à sua nova casa, Miguel, disse o diretor. Sei que será uma grande mudança, mas quero que saiba que todos aqui estão torcendo por você. O dormitório era simples, mais confortável. Miguel dividiria o quarto e 3 outros meninos, Rafael, filho de um juiz, Lucas, cujos pais eram médicos, e Pedro, que vinha de uma família de empresários. Todos foram educados, mas Miguel percebeu logo os olhares curiosos, as conversas que paravam quando ele entrava no quarto. As primeiras semanas foram as mais difíceis da vida de Miguel. Acostumado com o silêncio das montanhas, a cidade barulhenta o incomodava. Acostumado com a comida simples de casa, a comida do colégio tinha sabores estranhos. Mas o maior desafio eram as aulas. Os professores falavam sobre coisas que Miguel nunca havia ouvido. Seus colegas pareciam saber de cor conceitos que para ele eram completamente novos. Na primeira prova de matemática, sua matéria favorita, Miguel tirou nota 5. Foi a primeira vez na vida que não se saiu bem em uma avaliação. Voltou para o dormitório desanimado, questionando se havia tomado a decisão certa. Será que realmente nasceu para vencer, como sua mãe sempre dizia? Ou será que alguns sonhos são grandes demais para certas pessoas? Foi naquela noite que Pedro, seu colega de quarto, se aproximou dele. Miguel, posso te perguntar uma coisa? De onde você veio? Miguel contou sua história, falou sobre as montanhas, sobre sua mãe lavadeira, sobre a oportunidade que Dr. Eduardo lhe deu.
Pedro ouviu tudo em silêncio. Cara, disse finalmente, você é o mais corajoso de todos nós. Nós estamos aqui porque nossos pais nos trouxeram. Você está aqui porque lutou para estar aqui. Isso faz toda a diferença. Aquelas palavras reacenderam algo em Miguel. Ele percebeu que havia se concentrado tanto no que não sabia que esqueceu de valorizar o que já tinha conquistado. Estava ali, na melhor escola da capital, com uma oportunidade que milhões de crianças no Brasil sonhariam ter. Não podia desperdiçar isso se lamentando. A partir daquele momento, Miguel mudou sua abordagem. Em vez de se comparar com os colegas, decidiu competir apenas consigo mesmo. Acordava uma hora mais cedo para estudar, ficava na biblioteca até o último minuto permitido, e fazia perguntas que às vezes pareciam básicas para os outros, mas eram fundamentais para construir sua base de conhecimento. Professor Carla, a professora de matemática, foi a primeira a notar a transformação. Miguel não era apenas esforçado, tinha uma forma única de enxergar os problemas. Onde outros viam complicação, ele encontrava simplicidade. Onde outros decoravam fórmulas, ele entendia os conceitos. Em poucos meses, suas notas não apenas melhoraram, elas se tornaram as melhores da turma. Mas o talento de Miguel não se limitava aos números. Na aula de redação, escrevia com uma sensibilidade que vinha de quem conheceu de perto as dificuldades da vida. Seus textos emocionavam os professores, falavam sobre esperança, superação e dignidade de uma forma que tocava o coração de quem lia. Professora Helena, de língua portuguesa, costumava usar os textos de Miguel como exemplo para outras turmas. O que mais impressionava a todos era a liderança natural que Miguel demonstrava. Sem perceber, ele se tornou a pessoa para quem os colegas corriam quando precisavam de ajuda. Tinha paciência para explicar, generosidade para compartilhar conhecimento e uma forma de motivar que inspirava a todos. Rafael, que inicialmente o via como um menino pobre das montanhas, se tornou seu melhor amigo e maior admirador. Durante um projeto de ciências sobre energia renovável, Miguel propôs uma solução inovadora usando conhecimentos que havia adquirido observando as rodas d'água que algumas famílias usavam nas montanhas. O projeto não apenas ganhou o primeiro lugar na feira de ciências da escola, como chamou a atenção de engenheiros que estavam na banca julgadora. Um deles, Dr. Roberto Silva, se aproximou de Miguel após a apresentação. Jovem, você tem uma mente brilhante. Já pensou em fazer engenharia? Miguel nunca havia pensado seriamente sobre o futuro além de terminar o ensino médio. A faculdade parecia um sonho ainda mais distante que estudar na capital havia parecido um dia. Mas Dr. Roberto plantou uma semente, Miguel, talentos como o seu precisam ser cultivados. Você não veio até aqui para parar no meio do caminho. Naquela noite, Miguel ligou para sua mãe. Era sempre emocionante ouvir a voz de Dona Rosa, saber como estavam suas irmãs, matar a saudade de casa. Mãe, um engenheiro disse hoje que eu deveria fazer faculdade. Dona Rosa ficou em silêncio por um momento. Mijo, você lembra quando era pequeno e ficava horas montando coisas com pedaços de madeira? Eu sempre soube que você tinha mãos de construir o futuro. Se Deus está abrindo esse caminho, é porque você merece. No terceiro ano do ensino médio, Miguel já era conhecido em toda a escola. Não apenas pelas notas excepcionais, mas pela pessoa que havia se tornado. Sua história inspirava outros alunos, e ele nunca perdia uma oportunidade de ajudar quem precisava. Quando um colega passava por dificuldades em matemática, lá estava Miguel com sua paciência infinita. Quando alguém se sentia deslocado ou triste, ele sempre encontrava as palavras certas para motivar. O diretor, professor Augusto, o chamou para uma conversa que mudaria novamente o rumo de sua vida. Miguel, você se tornou um líder natural nesta escola. Seus professores falam maravilhas de você, não apenas como aluno, mas como pessoa. Tenho uma proposta. A escola havia sido convidada para participar de um programa internacional de intercâmbio acadêmico. Um aluno seria selecionado para passar 6 meses estudando em uma universidade nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas.
Eu quero que você seja nosso representante, disse o diretor. Miguel ficou sem palavras. Estudar no exterior parecia impossível, mesmo para seus sonhos mais ousados. Mas, professor, meu inglês será aperfeiçoado. Você tem 6 meses para se preparar. Sei que conseguirá. A preparação foi intensa. Além das matérias regulares, Miguel passou a ter aulas particulares de inglês com uma professora nativa. Estudava cultura americana, sistema educacional internacional e se preparava para os testes de proficiência. Seus colegas de quarto se tornaram seus parceiros de estudo, criando situações em inglês para que ele praticasse. Foi durante essa preparação que Miguel descobriu mais sobre si mesmo. Percebia que tinha facilidade para línguas, que sua mente absorvia conhecimento com uma velocidade surpreendente. Mas mais importante que isso, descobriu que quanto maiores eram os desafios, mais ele se sentia motivado. Era como se cada obstáculo fosse combustível para sua determinação. Dr. Eduardo, que continuava acompanhando o progresso de Miguel, ficou emocionado ao saber sobre a oportunidade. Miguel, lembra quando te disse que via algo especial em você? Agora o mundo inteiro vai ver também. A conversa com sua mãe foi ainda mais emocionante. Dona Rosa chorou ao telefone, mas eram lágrimas de orgulho. Meu filho vai estudar na terra do tio Sam. Quem diria que aquele menino das montanhas chegaria tão longe? No dia dos testes finais para a seleção, Miguel estava nervoso, mas confiante. Havia se preparado como nunca na vida. Sabia que representava não apenas a si mesmo, mas todos os jovens que, como ele, vinham de origens humildes e sonhavam grande. O teste escrito foi bem, mas a entrevista em inglês seria o verdadeiro desafio. Quando entrou na sala, encontrou 3 professores estrangeiros e um brasileiro. Perguntaram sobre seus sonhos, sobre como lidava com desafios, sobre o que esperava contribuir para o programa. Miguel respirou fundo e falou com o coração. Contou sua história, explicou como cada dificuldade o havia tornado mais forte, como cada vitória o motivava a ajudar outros. Falou sobre sua mãe, sobre Dr. Eduardo, sobre todos que acreditaram nele quando nem ele mesmo acreditava. A carta de aceitação chegou em uma manhã ensolarada de março. Miguel estava na biblioteca quando o secretário da escola o chamou para ir até a diretoria. Quando o professor Augusto entregou o envelope com o selo da Universidade Americana, suas mãos tremeram. Parabéns, Miguel. Você foi selecionado. A notícia se espalhou pela escola como um rastilho de pólvora. Seus professores vibraram, seus colegas o parabenizaram, e Miguel percebeu que sua conquista havia se tornado motivo de orgulho para toda a comunidade escolar. Mais uma vez, ligou para Dona Rosa. Desta vez, ela não conseguiu falar por alguns minutos, apenas chorava de emoção do outro lado da linha. Os meses que antecederam a viagem foram de preparação intensa e despedidas. Miguel voltou às montanhas para passar uma semana com sua família antes de embarcar para os Estados Unidos. Quando desceu do ônibus na sua vila natal, sentiu uma mistura estranha de nostalgia e gratidão. Tudo parecia menor do que na sua memória, mas também mais precioso. Dona Rosa havia envelhecido nos anos que Miguel passou fora, mas seu sorriso continuava iluminando qualquer ambiente. Suas irmãs, agora adolescentes, olhavam para o irmão com admiração e orgulho. Você virou famoso aqui na região, contou sua irmã mais velha. Todo mundo fala do Miguel que foi estudar na capital e agora vai para os Estados Unidos. Durante aquela semana, Miguel visitou sua antiga escola. A diretora pediu para ele conversar com os alunos, contar sua história. Quando entrou naquela sala de aula onde tudo começou, viu nos olhos das crianças o mesmo brilho que ele tinha quando sonhava com o mundo lá fora. Vocês sabem o que eu aprendi, disse Miguel para aqueles meninos e meninas. Aprendi que não importa onde vocês nasceram ou de onde vêm. O que importa é onde querem chegar e o quanto estão dispostos a trabalhar para isso. Uma menina levantou a mão. Tio Miguel, como o senhor conseguiu sair daqui? Miguel sorriu. Com coragem, pequena.
E vocês sabem o que mais? A coragem não é não ter medo. A coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Todos vocês nasceram para vencer. Nunca se esqueçam disso. Quando chegou a hora de partir para os Estados Unidos, a despedida foi emocionante. Dr. Eduardo fez questão de levá-lo ao aeroporto pessoalmente. Miguel, você superou todas as minhas expectativas. Mas isso é apenas o começo. O mundo precisa de pessoas como você. No aeroporto, Miguel olhou para trás uma última vez antes de embarcar. Estava deixando o Brasil, mas levava consigo tudo o que aprenderá sobre determinação, gratidão e nunca desistir dos sonhos. O voo foi longo, mas Miguel não conseguiu dormir. Olhando pelas nuvens, pensava em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde quando ajudou um estranho na estrada das montanhas. Como um gesto simples de bondade havia mudado completamente o curso de sua vida. Como cada desafio o havia preparado para o próximo passo. A Universidade de Stanford era ainda mais impressionante do que Miguel havia imaginado. Campus imenso, bibliotecas com milhões de livros, laboratórios com tecnologia de ponta, e estudantes de todas as partes do mundo. Nos primeiros dias, Miguel se sentiu novamente como aquele menino de 12 anos chegando à escola Santa Cruz. Mas agora ele sabia que essa sensação era temporária. Havia aprendido que se adaptar fazia parte do processo de crescer. Seu orientador acadêmico, Professor Johnson, era um engenheiro renomado que ficou impressionado com o histórico de Miguel. É raro vermos uma trajetória como a sua, disse durante a primeira reunião. Você tem uma perspectiva única que pode contribuir muito para a nossa comunidade acadêmica. Miguel foi matriculado em disciplinas avançadas de engenharia, matemática aplicada e inovação tecnológica. Mas o que mais surpreendeu Miguel foi descobrir que sua história inspirava também os estudantes americanos. Muitos vinham de famílias privilegiadas, mas poucos haviam enfrentado desafios reais. Quando Miguel falava sobre sua origem, sobre os obstáculos que superou, seus colegas ficavam fascinados. Ele percebeu que inspiração é uma linguagem universal. Durante um projeto sobre energia sustentável, Miguel propôs uma solução baseada nas microusinas hidrelétricas que havia visto nas montanhas do Brasil. Sua abordagem inovadora chamou a atenção não apenas dos professores, mas de empresários do Vale do Silício que visitavam a universidade regularmente em busca de talentos jovens. Sarah Chen, uma colega de Taiwan, se tornou sua parceira de laboratório e grande amiga. Miguel, você tem uma forma diferente de ver os problemas. Não sei se é por causa da sua história, mas você encontra soluções onde outros veem apenas dificuldades. Era a verdade. Miguel havia aprendido que limitações forçam criatividade, que quando você não tem recursos abundantes, precisa ser mais inteligente. Foi durante uma palestra sobre empreendedorismo que Miguel teve uma revelação. O palestrante falava sobre como as melhores ideias vêm de pessoas que entendem problemas reais, que vivenciaram dificuldades na pele. Miguel pensou em sua vila natal, nas montanhas, em todas as comunidades carentes do Brasil. Ele não estava ali apenas para aprender, estava ali para se preparar para voltar e fazer a diferença. Naquela noite, Miguel ligou para Dr. Eduardo. Doutor, eu tenho uma ideia. E se eu pudesse usar tudo o que estou aprendendo aqui para ajudar comunidades como a minha? Dr. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Miguel, isso é exatamente o que eu esperava que você descobrisse. Você não veio até aqui apenas para mudar sua própria vida. Você veio para aprender como mudar a vida de outros. A conversa com sua mãe foi ainda mais especial. Mijo, você está falando igual àquele menino que ficava horas tentando consertar o rádio quebrado do vizinho. Você nasceu para ajudar, para construir coisas boas. Agora tem as ferramentas para fazer isso em uma escala que eu nem consigo imaginar. O intercâmbio terminou com Miguel recebendo uma proposta para continuar os estudos em Stanford com bolsa integral para mestrado e doutorado. Era uma oportunidade dos sonhos, que garantiria um futuro brilhante nos Estados Unidos. Mas Miguel já havia tomado sua decisão.
Professor Johnson, sou muito grato pela oportunidade, mas meu lugar é no Brasil. Aprendi muito aqui, mas aprendi principalmente que tenho uma responsabilidade com quem me ajudou a chegar até aqui. De volta ao Brasil, Miguel foi recebido como herói em sua antiga escola. Agora com 18 anos, ele havia se tornado um jovem confiante, articulado, mas que mantinha a humildade e a gentileza que sempre o caracterizaram. Dr. Eduardo estava esperando no aeroporto com uma proposta. Miguel, que tal começarmos a trabalhar naquele projeto que você mencionou? Juntos, eles criaram o Instituto Montanha, uma organização que levava educação tecnológica para comunidades carentes em todo o Brasil. Miguel usava tudo o que havia aprendido em Stanford para desenvolver soluções simples e eficientes para problemas complexos. Microusinas hidrelétricas, sistemas de purificação de água, técnicas de agricultura sustentável, tudo pensado para ser implementado com recursos limitados mas com máximo impacto. O primeiro projeto foi na sua própria vila natal. Miguel voltou às montanhas não mais como um menino pobre que havia partido, mas como um jovem engenheiro com conhecimento de ponta e coração cheio de gratidão. Instalaram uma microusina que deu energia elétrica confiável para toda a comunidade pela primeira vez na história. Dona Rosa chorou quando as luzes de sua casa acenderam pela primeira vez sem depender de velas ou lamparinas. Mijo, ela disse, abraçando o filho que havia se tornado um homem, você realmente nasceu para vencer. Mas não para vencer sozinho. Para vencer e levar outros junto com você. Miguel olhou para sua mãe, para sua vila transformada, para as crianças que agora brincavam sob a luz elétrica, e entendeu que ela estava certa desde o início. Hoje, 5 anos depois, o Instituto Montanha já transformou mais de 200 comunidades em todo o Brasil. Miguel, agora um engenheiro formado, palestrante internacional e empreendedor social, nunca esqueceu de onde veio. Em cada projeto, em cada palestra, em cada jovem que ele inspira, ele repete a mesma mensagem que aprendeu com sua mãe e confirmou com sua própria jornada. Você nasceu para vencer. Não importa onde você começou sua história. O que importa é como você escolhe continuá-la. A coragem que você precisa já está dentro do seu coração. Às vezes ela sussurra baixinho, às vezes ela grita alto, mas ela está sempre lá. Escute essa voz. Acredite nessa força. E lembre-se, cada obstáculo é apenas um degrau disfarçado na escada do seu destino. Miguel Santos provou que sonhos não têm endereço fixo. Eles podem nascer nas montanhas mais remotas e alcançar as estrelas mais distantes. Basta ter coragem para dar o primeiro passo, determinação para continuar caminhando, e generosidade para estender a mão para quem vem atrás. A coragem que desperta no coração não é privilégio de poucos. É direito de todos que ousam acreditar que nasceram para vencer.